A Igreja e a Política. Esta é a lição número 10 da classe de juvenis. Sal e luz no mundo, uma igreja relevante. Você sabe o que é uma igreja relevante? Relevante é aquilo que é importante. A Igreja e a Política. Qual é o seu posicionamento político? Ou você nunca parou para pensar sobre isso? A política, de modo geral, é algo que mexe muito com os nervos das pessoas, principalmente aqui no Brasil. Aqui, de modo geral, existe a direita e a esquerda e o centrão. É o lado direito, né? A direita, né? Os políticos da direita têm mais aquele viés de família, né? A favor da família. O pessoal da esquerda tem mais aquele viés de meio ambiente, dessa questão de fome, de socialismo, né? Por exemplo, a esquerda geralmente é socialista, né? Prega o socialismo, e a direita o capitalismo. Qual é a diferença entre ambos? O socialismo ele é um discurso perfeito, entretanto na prática ele não funciona. Por que ele não funciona? Porque o socialismo diz que todos nós temos que receber o mesmo valor, o mesmo salário, vamos assim dizer, né? Que todos nós devemos ter as mesmas oportunidades. Mas se passar desse primórdio, desta primícia, o que acontecerá? O dinheiro uma hora vai acabar, porque não tem competitividade. Então, se não é competitivo, haverá um tempo que só haverá fome, como é o caso de Cuba, por exemplo. Então, e o capitalismo, isso geralmente falando de uma forma mais grossa, né? Sem aprofundar muito na questão do socialismo, porque tem outras questões, mas essa aqui é a base. E o capitalismo, ele é mais aquela ideia da competitividade. Você trabalha mais, você é mais eficiente, então você ganha mais do que aquele que não é tão eficiente quanto você. Por que isso funciona? Porque isso traz competitividade. Eu vou te dar um exemplo mais prático para você entender. Imagina, por exemplo, que você tem um time de futebol e você tem lá Cristiano Ronaldo, Neymar Júnior e Lionel Messi. Eles têm um salário específico. Eu vou te perguntar, você vai dar a uma pessoa que está começando agora, um jogador que está começando agora, o mesmo valor do Cristiano Ronaldo, do Lionel Messi ou do Neymar Júnior? Certamente que não. Por que não? Porque esse jogador que está começando agora, ele não vai te dar um retorno financeiro a qual você precisa para poder fazer um investimento maior. É por isso também, inclusive, que o investimento no futebol feminino é fraco. Por quê? Porque eles não têm o futebol feminino, não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo em questão comercial. Não tem, o futebol feminino não tem aquela perspectiva, né, de um Neymar Júnior, por exemplo, né, de um Cristiano Ronaldo. Ele não tem a mesma pegada, não tem a mesma questão econômica, a questão realmente é rentável, né? A questão mais é a questão financeira mesmo. Então esse é o viés mais ou menos da esquerda, direita. E o centrão, ele fica mais ou menos dividido. Ele, em parte, ele tem uma parte da direita e em parte ele tem ideais da esquerda. E como é que a igreja tem que se posicionar nesse negócio? Algumas pessoas dizem que é a favor do cristão na política, outros dizem que não. E você, qual é o seu posicionamento? Você acredita que o cristão deve mesmo se mexer nessa questão política ou deve ficar de fora? Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Aos Romanos capítulo 13, versículo 7. Nos últimos anos, a pauta política se tornou popular, muitas pessoas passaram a se interessar pelo tema e atualmente vemos pessoas de todas as idades conversando sobre isso. O primeiro ponto que eu quero te alertar, como você é uma pessoa muito jovem, é sobre o seguinte. Esses dias eu estava conversando com uma ex-aluna. Ela tem 17 anos e ela disse que queria tirar o título de eleitor porque o voto dela faz diferença. Isso, de modo geral, não faz diferença. Um voto só não faz diferença. Entretanto, qual é a perspectiva disso daí? Eu quero te trazer uma outra questão, que é bem simples. Por exemplo, se uma pessoa de 16 anos é responsável, pode ser responsável, pode tirar o seu título de eleitor para eleger um político que só vai dar, só esse político que vai ter benefício por isso, essa pessoa que votou nele não vai ter nenhum benefício. Por que este mesma pessoa que tem 16 anos não pode tirar a carteira de habilitação, que é para o seu serviço, que é para o seu lazer?
Viu como a coisa funciona? A balança pesa para um lado, mas não pesa para o outro. Ou seja, você vai favorecer um político com seu voto, mas o mesmo político não te dá o direito de você tirar a sua habilitação com 16 anos. Viu como a perspectiva política é errada? A política, de modo geral, ela não é errada. É bom deixar isso aqui claro. A política em si ela não é errada. O problema é as pessoas que gerem essa política, as coisas que fazem. Né? Inclusive até na igreja, infelizmente, muitas pessoas fazem questão de politicagem, né? Fazem muita política dentro da igreja. Né? Porque, de repente, vou dar aqui um exemplo, que eu vou colocar aqui uma questão de pastor, porque o pastor é o maior cargo eclesiástico da igreja. Imagina, por exemplo, que ele é um presidente, por exemplo, né? Então a pessoa quer um pastor X, porque aquele pastor X vai favorecer a ele. De repente tem os mesmos ideais que muitas vezes não é bíblico. Então quer ficar com ele. Essa é mais ou menos a dinâmica. Então a política ela está em todo lugar. Na tua escola, dentro da sua casa. Vou te dar um exemplo na sua casa de política. Digamos que você quer algo do seu pai, um presente do seu pai. Aí o seu pai fala o quê? Mas se você fizer isso eu te dou um presente. Isso é uma questão de política. A política é um tipo de troca. Então, o posicionamento da igreja, como é que a igreja está se posicionando? Existe uma questão muito verdadeira que nós devemos pontuar, que é a seguinte: nós tínhamos até 2022 o excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, que é um político de direita. Atualmente, nosso presidente é Luiz Inácio da Silva, que é de esquerda. E muitas pessoas, muitas vezes crente, a maioria crente, ficava junto com Jair Messias Bolsonaro. Eu não vou falar se está certo ou se está errado, cada um vota em quem quiser. A pessoa é livre para votar em quem quiser. E ficavam endeusando o excelentíssimo senhor presidente. Isso é errado. A igreja não está aqui para isso. Isso aí não é o ponto. A igreja, ela é a agência de Cristo na Terra. Agora, ela tem que sim, que votar, independente do voto, né, se é branco, se é nulo, se vai votar no candidato A ou candidato B, mas ele precisa ter noção do que ele está fazendo, porque muitas vezes o cristão está votando em pessoas, né, que é contrária à palavra do Senhor. Então, isso não deve ser assim. Na dúvida, é melhor anular o voto do que colocar no poder uma pessoa que não tem um viés cristão, por exemplo, né? Não é nem a questão do cristão em si, né? Não é nem a questão da religião em si, mas a questão de valores, né? Família, valores, por exemplo. Estado e sociedade. A Constituição Federal de 1988, faz tempo que não mudam esse negócio, hein? Traz em seu primeiro artigo que a forma de governo adotada pelo Brasil é a República Federativa. O sistema político vigente em nosso país é a democracia, de modo que todos os cidadãos têm o direito de eleger seus dirigentes por meio de eleições que ocorrem periodicamente. Esse periodicamente é a cada 4 anos. Independente, a cada 4 anos terá eleições para presidente da República, governador, prefeito, claro, em anos diferentes, né? Mas sempre a cada 4 anos. Isto é uma forma democrática, né? O que é essa questão de democracia? É o povo quem manda. Então, teoricamente, o Brasil escolhe os seus governantes e estes vão para o poder assim que são eleitos. Esse aqui é o ponto. Algumas pessoas, por exemplo, duvidam da legitimidade das urnas eletrônicas, da segurança das urnas eletrônicas, outros não. Também não vamos entrar nesse mérito, até porque não é da nossa jurisdição, né? Isso aí cabe ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e não a nós, né? A igreja não está com esse negócio. No nosso fundamento é outro negócio. Mas tem também essa questão. Então, de modo geral, como é que acontece? As pessoas se candidatam para um determinado cargo e as pessoas escolhem se querem ou não. Por exemplo, às vezes na sua igreja tem isso, né? Tem um voto para alguém ser pastor, por exemplo. Então, você vai votar em um ou em outro, ou vai ser para a tesouraria ou para a secretaria da igreja. Aí os cristãos daquela igreja votam. Aquela pessoa que for mais votada, ela vai para o cargo. O que é isso? Isso é uma democracia, é uma forma mais justa. Né? Uma forma mais justa. Assim também é o sistema brasileiro, né? O sistema eleitoral brasileiro. Aquele que tiver mais votos vence as eleições. Um dado curioso, por exemplo, algumas questões você deve ficar se perguntando por que tem em segundo turno, né? Para a pessoa ser eleita no primeiro turno,
de modo geral, principalmente para presidente, me parece que no Brasil nunca houve um presidente que foi eleito em primeiro turno. Eu não tenho lembrança agora, mas me parece que não. Como é que ele precisa fazer para ser eleito no primeiro turno? De todas as pessoas que votaram para ele ser eleito no primeiro turno, de todas as pessoas que votaram no país inteiro, ele precisa ter 50% dos votos mais um. Vou dar um exemplo, uma conta prática, aqui uma conta simples. Digamos que 100 milhões de pessoas votaram, metade de 50 milhões são 50 milhões, então ele tem que ter 50 milhões garantido. Ele teve 50 milhões? Teve. Agora ele teve mais um voto, 50 milhões e um voto. Então se ele tem 50 milhões e um voto, então ele é eleito no primeiro turno, ou ela, né? Eleita no primeiro turno. Caso isso não aconteça, aí sim terá um segundo turno, as duas pessoas mais votadas no primeiro turno vão para o segundo turno. Aquele que levar, aí independente da quantidade de votos, pode ser diferença de um voto, aquele que levar leva, né? Aquele ganha, ganha. E se tiver empate no segundo turno? Me parece também que nunca aconteceu, mas se acontecer, leva aquele que tiver uma idade mais avançada, aquele que tiver mais velho. O problema é se tiverem, já pensou se tiverem a mesma idade, rigorosamente? Os cristãos, a Bíblia e a política. Todo cidadão brasileiro tem direitos e deveres perante a lei e o Estado, e os cristãos estão inseridos neste grupo. Por outro lado, os cristãos também têm a vida dirigida por um livro verdadeiramente supremo, a Bíblia Sagrada. Aqui existe a questão do Estado e a lei. O que é o Estado? O Estado é o Brasil. O Brasil é um Estado. O Estado, ele tem as suas leis. Então, nós somos inseridos nessa lei. Por exemplo, você não pode avançar um sinal de trânsito. Na verdade, seu pai, você ainda não tem direito. Você ainda não pode tirar a habilitação. Lembra que só a partir dos 18, você com 16 não pode? Então, essa é a questão da lei. Então, veja que você não pode avançar o sinal vermelho. Por quê? Porque é uma infração de trânsito. Isso é o quê? Isso é uma lei. Então, se você transgredir essa lei, você, claro, está transgredindo a lei e certamente você será punido por conta disso. Entretanto, isso é entre tantas e tantas outras leis. Agora, ele precisa se colocar uma coisa: nem toda lei é moral. Não estou dizendo aqui que a lei de trânsito é imoral, não. Estou dizendo, por aí tem muitas leis aqui no Brasil que são leis completamente imorais. Eu te dar um exemplo: a lei reclusão, por exemplo, o salário reclusão. A pessoa humilhante, né, comete um crime, assassina alguém, por exemplo, vai preso. E como essa pessoa que matou tem um filho, por exemplo, menor de idade, então o Estado paga um salário para cada criança, né, para cada pessoa menor. Isso é uma lei imoral. Por quê? Porque está ajudando aquele humilhante, aquele assassino, a sustentar a sua família com o direito do Estado, que no caso é o nossos impostos. Então, isso aqui é uma lei imoral. Mas é uma lei. Então, qual é a questão aqui então da lei e a palavra? Se a lei do homem, né, se a lei do Estado do Brasil diz A e a Bíblia diz B, vale o que a Bíblia diz. Vale sempre o que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia é contra o aborto. Se porventura vier uma lei e for aprovada a lei do aborto no Brasil, então vale a Bíblia. Né? Ainda que o Brasil vai se basear pela lei do aborto, mas nós somos contra. Por quê? Porque a Bíblia ela é superior ao Estado. A Bíblia é superior às leis humanas. A Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Obediência às leis e respeito ao governo. O cristão deve viver honestamente, cumprindo a lei e respeitando as autoridades. Sim, nós devemos cumprir a lei, viver honestamente, cumprindo a lei e respeitando as autoridades. Mas, mais uma vez, eu vou entrar aqui num ponto. A política, nesse caso, nós não devemos ficar aqui à mercê do governo. Por quê? Porque o governo ele só vai fazer algo contra você e a sua família, de modo geral. É claro que pode acontecer uma coisa ou outra que vai te beneficiar, pode acontecer, pode. Mas se acontecer isso, eles não estão fazendo mais do que a obrigação. Temos, por exemplo, o caso do ex-prefeito, né, Sérgio Meneghelli, de Colatina, no Espírito Santo. Ele é um político de respeito, é uma pessoa responsável, mas ele não faz mais do que a obrigação. Tem todos os méritos, mas ele não faz mais do que a obrigação, e me parece que agora ele foi eleito também deputado estadual. E é muito possível que, se ele continuar nessa pegada, ele vai chegar à presidência do Brasil. Entretanto, nós não temos que obedecer o governo, nós precisamos obedecer a palavra, a Bíblia. A questão do governo, a gente não tem como obedecer o governo, na maioria das vezes, está afundado em corrupção, em coisas ilícitas, e nós não devemos pactuar com esse negócio.
Intercessão. O cristão deve orar pelas autoridades a fim de que eles possam ter uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Em especial, os cristãos devem orar para que os governantes conheçam a Jesus Cristo e sejam salvos. Sim, o cristão deve, né, cada um de nós deve orar pelas autoridades. Autoridades aqui no sentido amplo, né? Poder judiciário, executivo, né? Legislativo, né? As polícias civis, militares, federal, exército, aeronáutica, marinha, tudo que é autoridade, nós devemos interceder por eles, para que o Senhor proteja-os. Entretanto, mais uma vez, vai cair na mesma, sempre mais do mesmo. Por quê? Porque nós vamos orar por eles, mas eles certamente vão continuar se corrompendo. Tanto é que a igreja continua orando pelos nossos governantes e eles continuam envolvidos com corrupção e coisas dessa natureza. Mas é claro que nós não devemos parar de orar, nós devemos fazer a nossa parte, continuar intercedendo por eles. Bom testemunho perante a sociedade. O cristão deve ser um referencial para todos os que não conhecem a Cristo, tendo uma vida exemplar, para que o nome de Jesus não seja desonrado entre os não cristãos. Isso aqui é uma questão muito interessante, porque você, apesar de ter uma pouca idade, você tem um peso muito grande nas suas costas e talvez você nunca tenha se dado conta disso. Por quê? Porque você é um embaixador de Cristo na Terra. O que é isso? Você é um representante legal de Cristo aqui. Então, se você fazer algo aqui, é como se Jesus estivesse fazendo. Aí eu te pergunto, o que você anda fazendo? Não precisa responder. É só para você refletir e pensar. Nós devemos dar testemunhos na sociedade. As pessoas precisam ver que nós de fato somos o sal da terra, a luz do mundo. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos pessoas que representam, né? Nós como igreja, nós representamos a Cristo aqui na terra. Então nós devemos caminhar dando testemunho para a sociedade, para que as pessoas vejam em nós a luz do Evangelho, a luz de Cristo em nós, a luz do Espírito Santo em nós, como diz Isaías 56:1. Então nós devemos a cada dia mais estar firme nesse propósito de ser exemplo. Isaías 56:1 nos diz assim, ó: assim diz o Senhor, mantendo o juízo e fazer justiça, pois a minha salvação está prestes a vir, a minha retidão a manifestar-se. Ou seja, o nosso posicionamento é esse aqui, para que a justiça do Senhor venha se manifestar entre a sociedade. Nós devemos ser exemplo. A política versus o reino de Deus. Portanto, é de grande importância que compreendamos que a Igreja de Cristo não está sujeita nem dependente de um governo ou de um país. A Igreja faz parte do reino de Deus. Enquanto a política é algo local, temporal e transitório, o reino de Deus é universal, eterno e transcendente. O verdadeiro governo e domínio do mundo está nas mãos de Deus, nosso Senhor. Veja aqui uma questão. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, eu preciso dar a César, né? No caso ali era a questão romana, né? O Império Romano. E eu preciso também dar a Deus o que é de Deus. O que é isso? Eu não posso dar a César o que é de Deus. Não posso. Eu tenho que separar. Na questão aqui é mais uma questão de impostos, por exemplo, né? Que é mais uma questão de imposto. Agora veja aqui uma questão para que nós venhamos fechar aqui. A igreja ela é independente do país, de um governo. Por quê? Porque a igreja faz parte do reino de Deus. O reino de Deus não tem nada a ver com a terra aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 João 5,19 que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então veja que, enquanto a política é algo local, ou seja, a política acontece somente num lugar, somente no Brasil, por exemplo, ela também ela é temporal, ou seja, é somente um tempo, né? Ela é transitória. Por quê? Porque vai ter outro no lugar dele, né? No lugar daquele anterior. O reino de Deus não, o reino de Deus ele é universal e eterno e transcendente. É diferente. Então, nós não fazemos parte desse mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Então, a política, a igreja tem que ter esta visão. A igreja não se mistura com a política. A política é uma outra questão. A política é uma obrigação. Nós temos a obrigação de votar. A gente não, de modo geral, nós, claro, tem exceções, é claro, mas a pessoa, tanto cristã quanto não cristã, vota no Brasil porque ela é obrigada a votar, e não porque ela é livre para votar, ela é obrigada. Por quê? Porque se ela não votar, ela perde várias situações, tem uma série de consequências porque ele não votou e não justificou o voto, ele tem que justificar a sua ausência.
é um trâmite completamente equivocado, porque não é necessariamente uma democracia isso. Por quê? Porque nós somos obrigados a fazer. Temos que fazer, somos obrigados. Você não pode, por exemplo, seus pais, por exemplo, quer ficar em casa no dia de domingo da eleição. Ah, não quero votar hoje. Ok, não vou votar hoje, também não vou justificar meu voto. Ok, não. Se ele não justificar o voto, por exemplo, o salário do seu pai é bloqueado. Ele não recebe o salário só porque ele não foi votar, só para te dar um exemplo. Então, no Brasil não é necessariamente uma democracia, é uma obrigação, né? Nós somos obrigados a votar. Para concluir, todos os cristãos devem obedecer à lei, respeitar as autoridades, interceder pelos governantes e dar um bom testemunho perante a sociedade. Porém, os cristãos devem seguir primeiramente a palavra de Deus, porque a Igreja de Cristo não está sujeita aos governos humanos, mas sim ao reino de Deus. Tem uma questão que as pessoas levavam as questões da Igreja para o tribunal, né? E Paulo orientou que não é assim, que a Igreja ela é autoritária para julgar, autoritária não, né? Ela tem autoridade para julgar questões eclesiásticas. Claro, a Igreja ela tem capacidade para julgar pecado, a questão de membro, coisas da Igreja. A Igreja não tem, repito, a Igreja não tem autoridade para julgar questões alheias da sociedade. Por exemplo, uma questão uma pessoa roubou algo de alguém, a igreja não tem nenhum poder para julgar aquela pessoa, para colocar aquela pessoa na cadeia, a igreja não tem. O que a igreja tem de autoridade restringe a igreja, aos seus membros, não pode nem julgar a igreja do outro, né? Da outra denominação, ou ainda que seja a mesma denominação, não pode. A gente só pode falar dos nossos. Você tem a sua igreja? Então, a sua igreja é autônoma, né? Ela tem autoridade para julgar as questões que acontecem na sua igreja, disciplinar um membro, por exemplo, ou colocar um membro em comunhão, julgar porque tem uma questão, uma dissensão, um disse-me-disse, a igreja vai lá e resolve. Isso aí não precisa ir para o tribunal, isso aí não. Isso aí é uma questão interna. Então veja que aqui é completamente diferente. O reino da igreja, a questão da igreja é ligada ao reino de Deus e a política é ligada ao reino da terra. Então são completamente diferentes. Hora da revisão. Número 1. Estado é um país soberano, politicamente organizado, com estrutura e legislação própria. Número 2. Porque ela tem influência direta na forma como a sociedade é organizada. Número 3. Os cristãos devem... Vou falar de novo esse número 2. Porque ela tem influência direta na forma como a sociedade é organizada. Número 3. Os cristãos devem obedecer às leis e respeitar o governo, interceder e dar bom testemunho na sociedade. Número 4. Sim. Número 5. A Deus. Então, que nós venhamos a cada dia mais ter esse posicionamento firme. Eu, particularmente, eu já perguntei se você é a favor ou não. No meu posicionamento, eu tenho um posicionamento contrário à questão da igreja se misturar com a política. Para mim, o cristão não deve entrar para a política em nenhuma situação, em nenhuma circunstância. Algumas pessoas dizem assim, mas a igreja tem que ter alguém para representar a igreja no Congresso. Não, a igreja não precisa. É a igreja que representa, né? A igreja que representa Jesus na Terra. Então nós não precisamos de representatividade em Brasília e nem em nenhum lugar. A nossa representatividade é orando pelas autoridades e deixar que Deus faça o que tem que fazer. Porque a igreja ela é chamada a casa de oração e não covis de ladrões, né, de corruptos, de questões políticas, né? A igreja não mistura, pelo menos para mim, a igreja não se mistura com este negócio. Que Deus e Cristo continue abençoando a sua vida e que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!